E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo a ideia é trazer mais uma vez trechos, passagens, vídeos de grandes investidores de sucesso, para você aprender com os seus ensinamentos. E nesse vídeo eu vou trazer um trecho de Lírio Parisotto, onde ele conta a sua história como investidor. Existem vários vídeos onde ele já contou diversas entrevistas, onde ele contou muitos investidores até já sabem de cor e salteado a sua história. Mas para quem não conhece ainda, eu gostaria de trazer basicamente um resumo de como foi a trajetória de Lírio Parisotto. E após eu falar sobre essa trajetória, eu vou trazer um trecho onde ele relata experiências que fizeram ele se tornar um dos maiores investidores do Brasil, onde ele errou e aonde ele corrigiu para poder se tornar um investidor melhor ao longo do tempo. Como todos os investidores, ele aprendeu com os seus erros, e foram erros bem pesados, erros que fariam diversas pessoas simplesmente desistirem do mercado logo de cara. Só que pelo fato dele não ter desistido, ele conseguiu avançar. Lembrando que ele não é só um investidor, mas sim um importante empreendedor. Então, ele teve diversos empreendimentos que fizeram com que ele gerasse dinheiro, caixa suficiente para realizar aportes e se manter vivo no mercado de ações. Portanto, não pense que ele é apenas um investidor. Se você quiser estudar mais sobre apenas investidores que focaram só na bolsa, estude mais um pouco de Luiz Alves Paz de Barros e Luiz Barsi Filho, que foram duas pessoas que não tiveram empreendimentos, mas sim focaram em investimentos na bolsa de valores, com o foco total destinado para o mercado de valores. Então, Lírio Parisotto começou a sua trajetória como agricultor. Ele nasceu no Rio Grande do Sul e a sua família era agricultora. Então, sua experiência iniciou aí. Ele também já relatou que trabalhou no Banco do Brasil e tinha um emprego interessante lá. Já tinha um salário interessante quando resolveu deixar o Banco do Brasil. Ele também já foi formado em medicina, mas nunca atuou como médico de fato, porque a sua vocação era para outra coisa. Era o empreendedorismo e os investimentos. Então ele relata que seu primeiro investimento, seu primeiro recurso foi de um prêmio, onde ele ganhou um valor equivalente a um Fusca. Então ele ganhou um prêmio de um Fusca na época, que era um carro interessante para a época, era um prêmio bacana de se receber, ainda mais que ele era bastante jovem quando recebeu esse prêmio. Foi aí que ele fez o seu primeiro aporte na Bolsa de Valores. Segundo ele, todos os seus conhecidos que investiam dobravam seu capital facilmente investido na Bolsa de Valores. E ele resolveu usar o valor desse Fusca, abrir mão de andar de automóvel na época, que era algo interessantíssimo e quase que revolucionário, para colocar esse dinheiro na Bolsa de Valores. Então ele acabou entrando no pico. Ele foi um dos últimos a comprarem lá em cima, então todo mundo estava ganhando dinheiro, ele entrou no topo e acabou pagando um preço muito grande, onde ele fala que perdeu quase tudo, praticamente tudo. Então o valor do Fusca se tornou um jantar barato, segundo as palavras do próprio investidor. E o segundo momento onde ele entrou na Bolsa de Valores muito à frente foi depois de ele já estar empreendendo na sua primeira loja. Então o seu primeiro recurso, que era equivalente a um valor em dólares, se eu não me engano era $500 mil, algo nesse sentido, ele colocou tudo na Bolsa de Valores de novo. Ele acabou entrando em outro momento de pico, onde veio o plano cruzado e derrubou o valor do investimento, onde ele relata ter perdido 50% ou 60% do valor investido. Então ele já estava perdendo 2 vezes para o mercado. A maioria das pessoas já teriam desistido, já teriam pulado fora da Bolsa de Valores, falado que é cassino e nunca mais colocado 1 centavo na Bolsa. Só que isso não aconteceu para Lírio Parisotto. Depois de ele sofrer com todos esses investimentos equivocados, ele resolveu estudar mais os movimentos de mercado. Lembrando que naquela época a gente não tinha todos esses gráficos e todo esse material que a gente tem disponível hoje em dia para entender os momentos de mercado. Então hoje você tem muito mais acesso a isso.
Naquela época ele nem sabia onde ele estava investindo, em que momento ele estava investindo, mas depois ele perceber que estava investindo nos picos, ele jurou para ele mesmo nunca mais investir em momentos delicados, e sim aproveitar momentos de crise, onde a Bolsa de Valores está despencando e os preços estão lá embaixo, ou seja, buscar comprar no fundo do poço. Então, nos anos 90 veio o Plano Collor e ele teve outra grande oportunidade de investir em um momento onde a Bolsa de Valores estava lá embaixo. Então ele realizou compras no momento mais crítico, ali quando a crise estava pegando forte, e jurou não sair da Bolsa até não dobrar o capital investido. E acabou que o dinheiro que ele investiu, que era equivalente a mais ou menos 2 milhões de dólares, se tornou muito mais que isso. Se não me engano, multiplicou por 3 ou por 4 o seu valor investido. Então, mesmo ele apagando as memórias tristes dos erros do passado, ele fala que ainda tinha aquele sentimento triste de ter perdido um Fusca lá no começo. Mas o valor proporcional a esse acerto pagou todo o valor que ele perdeu antigamente, foi um valor muito mais superior. Então, todas essas passagens difíceis fizeram com que ele se tornasse um grande investidor, assim como Luiz Alves, que também já relatou ter perdido muito no começo como investidor. Luiz Barsi também teve grandes derrotas. Essas derrotas fizeram com que eles aprendessem e evoluíssem na carreira como investidor. Então fiquem com o trecho onde ele conta de forma mais detalhada tudo o que ele vivenciou. Repetir algumas coisas que já são familiares para a maioria dos nossos ouvintes. Mas para ser investidor precisa ter dinheiro, né? Você precisa ganhar dinheiro. Então, eu sou empreendedor, me considero empreendedor e continuo no ramo, né? Eu sou ativo, sou presidente da Inova, que é uma empresa sucessora da Videolar, hoje atuando na área petroquímica. Nós passamos pelas mídias e acabamos na petroquímica. Então, na verdade, eu comecei colocando o meu primeiro dinheirinho, que era equivalente a um concurso que eu ganhei em 1971, quando o mercado estava bombando. Era o equivalente a um valor de um Fusca que eu coloquei no mercado, vamos dizer, de renda variável, né? Em que 2 anos depois sobrou dinheiro para um jantar. Aí eu fiquei fora um tempo, me formei médico, montei em 78 um comércio em Caxias do Sul, uma empresa que chamava Audiolar, não é? Lá no Sul, primeiro videoclube, pré-locadoras de filmes, né? E em 87 eu saí para criar a Videolar, né? Então teve a sequência da Videolar e em 2014 nós compramos a Inova, em que associamos com a Videolar e passamos a operar no Petroquímica. Então, primeiro dinheiro perdido, 71, num pico de mercado muito grande da época, os fundos 157 e outras malvadezas da época. Mas eu voltei de novo em 86 com o plano Cruzado. Foi o Sarney, Cruzado. Foram vários planos que a gente esquece o nome, mas enfim, em que o mercado também explodiu e eu, o idiota aqui, foi lá de novo, colocou dinheiro. Essa vez eram 500 mil dólares da época, para em 87 vender, perdendo mais da metade, e em 88 então comecei a Videolar. Inicialmente foram investimentos, só investimentos, mas eu tinha aquela mágoa de 2-0. 2-0, o mercado estava me ganhando de 2-0. Aí eu, em 91, quando teve o Collor, o mercado caiu muito, teve uma retenção de dinheiro, o pessoal ficou com os trocos que não dava nem para ir jantar, o mercado de aluguel de filmes explodiu e, consequentemente, nós operamos a pleno, tá certo? E começo de 92, teve o primeiro dividendo, já foi interessante, que eu tinha colocado toda a minha grana, né, nesse novo negócio, foi equivalente a 2 milhões de dólares. E aí eu precisava recuperar o Fusca e os 300 mil dólares de 85. Aí eu fui matar o jogo, né? Eu queria, na verdade, ganhar o jogo. Mas o que aconteceu foi que o mercado, naquela época, a gente acha que o ano passado caiu, esse ano agora está caindo um pouco. Na época, o mercado chegou a cair 90%. Era de doer, tá certo? Mas eu entrei exatamente nessa época porque eu peguei um gráfico em que mostrava os picos do gráfico. Eu tinha entrado nos dois, 71 e 86. E aí, né, nessa época, o mercado tinha valado
e eu entrei com $2 milhões com o firme propósito de, quando o valor dobrasse, eu realizava e ficava quieto. Em 93, um ano e pouco depois, já dobrou. Eu me lembro que a ação predileta naquela época da minha carteira, do meu investimento, era Eletrobras, em que valia, o PL era menor que 1. Quer dizer, o lucro da empresa de um ano, a cotação dela estava abaixo de um lucro anual, né? Imagina a situação, né? Hoje não está muito difícil, tem várias empresas aí de 2, 3, quando o normal é ser 10, 15, né? Esperei um pouco e tal, em 96 eu comprei uma participação num sócio que eu tinha na época, a Videolar, e realizei $8 milhões. Aí eu fiquei sossegado, né? Tinha comprado já a empresa praticamente toda, e voltei em 98, que é esse fundo que chama Geração LPAR, que nós vamos mostrar adiante a performance dele de 98 até hoje.